E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as tendências para esse ano. Um pouquinho atrasado talvez, não sei. Mas enfim, vamos falar sobre as tendências para 2023. E antes de começar com as tendências, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Nossa meta aí é ousada, mas não custa nada e quero muito chegar a 100k ainda esse ano. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Se você é inscrito, manda esse conteúdo para alguém que você sabe que possa gostar. Já deixa seu like e bora falar sobre essas tendências que eu sei que vocês estão ansiosos. E eu quero começar o vídeo separando ele um pouco sobre algumas tendências que eu acredito que a gente vai ver bastante durante esse ano, mas eu também acho que vão ser mais passageiras, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e algumas outras tendências que vão durar um pouco mais do que só um ano, 6 meses às vezes. Então vamos começar por as que eu acredito que vão ser tendências, mas que vão ser tendências curtas, começando pela Moto Jacket, que essa jaqueta meio de motociclista, ela já começou a acontecer um pouco ano passado, né? E é sempre importante a gente falar, quando a gente tá falando de tendências, sempre já vai estar acontecendo, né? Ela já vai estar surgindo. É muito difícil, assim, uma tendência começar no ano, nesse próprio ano ela explodir e no outro ano ela morrer. Então ela vem acontecendo durante um ano, ela cresce muito durante o outro ano, permanece ali um certo tempo em alta e ela começa a decair. Então, obviamente, não é que a gente vai fazer previsões aqui do achismo, são coisas que estão acontecendo, né? São movimentos que vão acontecendo na moda, e aí a gente percebe que ele começa a entrar numa crescente para virar de fato uma tendência, e esse é o caso do Moto Jacket, ou Moto Racing Jacket, enfim, como vocês preferirem. Mas essa jaqueta meio motociclista aí, que a Supreme já fez algumas coisas assim, você vai achar muito em vintages, né? Em lojas em brechós e tudo mais, mas eu acredito que essa é uma tendência que ela vai crescer muito esse ano, mas no ano que vem quase ninguém mais vai estar falando sobre isso, sabe? Vai ser uma coisa bem passageira. E aí, a sugestão que eu dou, você quer entrar nessa tendência? Você gosta desse tipo de estética? Quer comprar uma peça? Eu compraria uma peça dessa, ou em brechós, caso você ache uma peça dessa num brechó aí na sua cidade, ou de segunda mão, né, em algum site aí, ou alguém vendendo, ou em uma fast fashion. Eu não investiria muito dinheiro numa jaqueta como essa, porque eu acho que ela vai perder o encanto muito rápido. Pô, eu gosto muito dessa tendência, eu vou continuar usando ela pro resto da minha vida? Aí beleza, investe numa jaqueta com um pouco mais de qualidade, num preço um pouco maior. Se não é o seu caso, se você quer comprar porque, pô, você quer montar looks com ela, porque tá em alta, é uma tendência de moda, não vejo o menor problema disso. Eu acho que faz parte sim de um entusiasta da moda, de querer usar coisas que estão em alta e tudo mais, não vejo o menor problema disso. A minha indicação para você que quer seguir essa tendência é não investir o seu suado dinheiro numa peça mega cara, numa tendência que eu acredito que vai passar muito em breve. Então eu investiria numa fast fashion, ou numa peça de brechó, ou alguém que tá vendendo. Uma outra peça que essa já tá um pouco mais em alta, ela vai e volta o tempo inteiro. Esse vai e volta vai influenciar também no tipo de peça que você vai comprar. Eu acho que essa você já pode investir um pouquinho mais, porque como eu disse, é uma tendência que vai e volta o tempo inteiro, e agora ela tá voltando, tá ficando mais em alta, que são as fleeces, né? Que são essas blusas meio de pelinho, né? Com pelo pra fora, assim, que são bem quentes. Aqui no nosso país já é uma peça com uma usabilidade um pouco mais difícil, né, por conta do nosso clima, apesar que aqui em São Paulo no verão fez frio basicamente todos os dias, então tá tudo meio doido, né, a gente não sabe como vai ser o inverno, vai saber se vai fazer calor, vai saber se vai fazer frio. Por ser uma peça que vira e mexe, ela está de volta, eu acho que você já pode investir em uma peça um pouquinho melhor, uma marca um pouquinho mais legal. Talvez em ano que vem ela não esteja mais tão em alta, mas logo ela vai voltar, então já é uma peça que vale mais a pena. E muitas marcas legais estão fazendo fleeces, né? A Stussy, por exemplo, lançou uma que tá muito em alta no TikTok, que é aquela com a bola 8 nas costas. A Kif tem lançado várias legais. Eu acredito que algumas marcas brasileiras durante esse ano vão investir em peças como essas, porque é uma tendência que tá crescente. Então aqui no Brasil provavelmente a gente vai ver algumas marcas nacionais apostando nessa peça. E como eu disse, eu acho que é uma peça que sempre tá indo e voltando, então é uma peça que vale a pena você ter no seu
armário, então você pode investir um pouquinho mais nesse tipo de peça. Uma outra peça que eu acho que vai pelo mesmo caminho, mas aí ele já tem uma pegada no streetwear um pouco mais sério, vamos dizer assim, eu vou falar mais tarde sobre isso, são os cardigans. O cardigan não necessariamente aquele de tricô, um pouco mais formal, mas esses que são mais de pelinho, que tem uma pegada um pouco mais informal, são peças que também estão ficando muito em alta. Obviamente a gente já tem visto desde o ano passado, mas a grande tendência, né, vai estar todo mundo falando, vai acontecer muito provavelmente nesse ano. E também é uma peça que é um pouco mais atemporal, dependendo do tecido que você comprar. Se você pegar esse de malão, um tricô um pouco mais fino, né, um pouco mais elegante, vai ser uma peça que você vai usar por mais tempo. Agora, se você pega um outro tecido, que são essas de pelinho e tudo mais, pode ser que não seja uma peça tão atemporal, mas, no geral, o cardigan também, ele sempre tá indo e voltando, e eu acho uma opção bem interessante também. Eu tenho um cardigan da Pace, eu pretendo comprar mais um esse ano aí, com uma variação diferente para testar novos looks, então eu acho uma opção bem interessante, e não é uma opção tão quente assim como a fleece, né? Para fazer uma sobreposição com cardigan, eu acho que acaba sendo um pouquinho mais fácil de fazer aqui no Brasil em comparação com a fleece que eu falei. Uma outra tendência que a gente vai ver muito, e essa você pode ir sem medo, porque são peças pro resto da sua vida, que é a combinação de jeans com jeans, né? Uma jaqueta jeans com uma calça jeans, ou uma camisa jeans com uma calça jeans, bermuda jeans também vai estar muito em alta. É uma tendência que lá nos anos 2000, por exemplo, tava muito em alta, caiu um pouco no desuso, né? O jeans com jeans, e agora tá voltando demais. Inclusive, para quem me segue lá no Instagram, viu que eu analisei alguns desfiles por lá nos stories, e várias marcas desfilaram essa combinação de jeans com jeans, então pode ter certeza que muita marca vai apostar nisso. A Diesel ano passado já fez essa retomada, né, do jeans com jeans, e esse ano a gente vai ver ainda mais. Por que vale a pena apostar nessa tendência, por exemplo? Primeiro, o jeans vai ser uma peça pro resto da vida, então vale muito a pena você ter um jeans muito bom no seu armário, porque daqui a 5, 10 anos você vai continuar usando, independente se seja junto com uma jaqueta jeans, ou com uma camiseta, ou com um moletom, ou com um cardigan, ou com uma fleece, ou com sei lá qual seja a outra combinação que você for fazer. Então ter algumas variações de jeans é sempre interessante no armário. E continuando nessa tendência aí do jeans, a gente está vendo o aumento das calças, né? Cada vez mais largas, elas ficando cada vez mais bags. Significa que você precisa comprar uma calça bag gigantesca para agora? Não. Eu recomendo, se você não tem o costume, por exemplo, de usar calças mais bag, calça flare, por exemplo, você comprar uma calça reta, que vai estar nesse meio termo aí entre o skinny e o bag, e vai te servir muito bem, vai combinar com muita coisa, vai combinar com todas essas outras tendências que eu falei. É um modelo de calça que te serve muito bem em várias situações. Eu quero uma calça um pouquinho mais larga. As calças flare são uma ótima opção para antes da bag, porque ela é um pouquinho mais ajustada na coxa, e quando chega ali na parte para baixo do joelho, ela começa a abrir um pouco, e depois, obviamente, a gente tem as calças bags, que estão cada vez mais e mais em alta. Então, esse ano a gente vai ver cada vez mais marcas fazendo calças bag, calças flare e calças retas, obviamente. E agora, falando sobre calçados, um tipo de calçado que está muito em alta, e esse ano vai estar mais ainda, são os mules. Esse calçado que você só coloca o pé, não tem muito esforço. É tipo um Crocs? Não necessariamente, porque o Crocs ele tá mais para um calçado injetável, né? Mais para um Forerunner, mais para essa linha. É mais ou menos uma evolução disso que a gente viu, né? A gente viu muito no ano passado e no ano retrasado a alta aí, principalmente do Forerunner, Crocs vindo nessa mesma tendência, e os mules que são muito parecidos, mas ele tem uma estética um pouquinho diferente. Por exemplo, a Pace já fez um mule dela há algum tempo, né? Que é o sapão, que é esse modelo todo preto, tem outras cores também, se eu não me engano. Você só enfia o pé. A Birkenstock foi comprada pelo grupo LVHM, que é o grupo que tem Louis Vuitton, Dior, todas as marcas de luxo basicamente estão no grupo LVHM, e a Birkenstock acabou de entrar. Por quê? Porque a Birkin tá puxando exatamente essa tendência, né? Então a Boston, que é aquele modelo que eu comprei na viagem, para quem viu o vlog de viagem, viu as compras lá de Nova York, sabe do que eu tô falando. A Birkin inclusive fez uma colaboração com a Dior, vai fazer uma colaboração agora com a Fear of God. Então esse
modelo de calçado, pode ter certeza que você vai ver muita gente usando para esse ano. Ela combina tanto com uma calça jeans, que é uma tendência que eu já falei aqui, com fleece, com cardigan. Então todas as tendências elas vão se complementando. Obviamente ela combina também com bermudas. E falando em bermuda, duas tendências acontecendo ao mesmo tempo e elas são extremamente contraditórias. Primeiro, as bermudas ficando cada vez mais curtas. Então bermudas curtas continuarão em alta. E ao mesmo tempo a gente está vendo uma outra tendência seguindo lado a lado, que é o aumento do comprimento das bermudas. Então bermudas para baixo do joelho também estão crescendo bastante. A gente já vê algumas marcas desfilando essa opção de uma bermuda mais comprida, normalmente em jeans ou uma bermuda cargo mais comprida. Então esses dois caminhos eles estão seguindo paralelos ao mesmo tempo. Então não tem muito para onde errar agora, né? Ou você vai com uma bermuda longa, uma bermuda mais curta, e aí tanto faz porque as duas estão em alta, mas a bermuda longa eu acho que ela tende a ter uma popularização maior agora esse ano, ao contrário das bermudas curtas, que já tá nessa há um certo tempo, né? Já tá no nosso costume, já tá no nosso dia a dia, enquanto as bermudas longas passou um pouco esse tempo, né? Das bermudas mais longas, a gente ficou um tempo sem ver isso em passarelas e tudo mais. Ela tende a voltar com um pouquinho mais de força, talvez a gente perceba mais as bermudas longas nesse ano, porque como a gente não estava acostumado a ver com tanto costume, agora elas vão começar a voltar. Mas então essas duas tendências estão seguindo lado a lado. E voltando para os calçados, não tem como falar da New Balance. A New Balance provavelmente esse ano vai fazer o melhor ano, e eu acho que inclusive aqui no Brasil, porque a New Balance mudou o representante aqui no Brasil, e eu acredito que esse ano teremos um ano muito bom da New Balance aqui no Brasil. E por quê que a New Balance tem feito tanto sucesso nos últimos anos? Quando a gente pensava em streetwear 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma coisa muito voltada ao rap, hip hop no geral e skate, né? Esse era o nosso imaginário sobre streetwear. Então os tênis eram os tênis de skate, os tênis de basquete, as roupas largas e tudo mais. Então esse era um imaginário que a gente tinha sobre streetwear. Hoje, o imaginário sobre streetwear é qualquer coisa, tudo é streetwear. Então não dá pra você falar que hoje um look é mais streetwear do que o outro. Por exemplo, esse look do Tyler, que tá de polo. Você vai falar que esse look não é streetwear porque ele tá de polo? Eu acho que não tem como a gente falar que não é, porque é. A gente vai falar que a Fear of God, por exemplo, Jerry Lorenzo, quando ele usa todas essas roupas mais casuais, um sobretudo com uma calça de moletom, não é streetwear? É streetwear. Os looks do Pharrell Williams, por exemplo, ou do Jonah Hill, ou do A$AP Rocky, todos esses looks e todas essas milhões de opções, elas entram dentro do streetwear. Hoje o streetwear, ele abrange uma variedade gigantesca de looks. E aí que entra a New Balance. A New Balance conseguiu se encaixar muito bem em todas essas versões do streetwear. Ela conseguiu criar modelos e tendências que vão muito bem com essa variedade que a gente tem hoje do streetwear. Então, por exemplo, a Emily Ondor, que é uma das marcas que mais tem feito sucesso, que é extremamente casual e elegante, que talvez a gente nem imaginasse há um tempo atrás seria streetwear. E obviamente a Aimee Leon Dore é uma marca de streetwear. E qual que é a marca que a Aimee mais faz colaborações quando se trata de calçados? New Balance. A Kith, que tem essa estética muito parecida com a Aimee. Na verdade é o contrário, né? A Aimee que tem uma estética muito parecida com a Kith, mas enfim, vocês entenderam. Qual é uma das marcas que a Kith mais faz colaborações? New Balance. Então a New Balance conseguiu se enraizar em várias vertentes aí do streetwear e ela tem crescido demais nos últimos anos. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha percebido tanto essa crescente pelo trabalho que a New Balance vinha fazendo aqui no Brasil, da gente quase não receber nenhum modelo. Mas se você olhar principalmente lá fora, nos Estados Unidos, isso vem crescendo cada dia mais. Você vê mais pessoas usando New Balance, mais pessoas procurando, mais pessoas revendendo New Balance, por exemplo. Tem New Balances aí no preço de revenda altíssimo, as colaborações com a Aimee Leon Dore extremamente desejadas, as silhuetas 550, a série 990, 991, 992, enfim, muitos tênis interessantes que a New Balance tem apostado e tem feito um trabalho incrível. Então, para esse ano, provavelmente a gente vai ver esse destaque da New Balance aqui no Brasil, se a representante, que é a nova representante da New Balance, fizer um bom trabalho com a marca aqui no nosso país. Uma outra coisa que a gente deve ver muito esse ano
E obviamente essa talvez seja a mais clara de todas, que não é de agora, que são as collabs. Não é de hoje que as marcas fazem collabs, elas já fazem há muito tempo, mas esse ano provavelmente a gente vai ter um boom ainda maior de collabs e eu espero que as marcas nacionais aproveitem esse boom, assim como a gente viu acontecendo no fim do ano passado, com Piaget e Oakley, Piaget e Adidas, a Pace com a Bud, a Working Title com a Heinz, a marca de ketchup. A gente tem visto várias collabs acontecendo e agora, na primeira semana de Fashion Week de Paris, a Louis Vuitton colaborou com a Kit Super, que inclusive já colaborou com a Cocker Shoes. Isso mostra o quanto as collabs vão ser importantes esse ano. E faz muito sentido, né? Palace Gucci ano passado, Adidas Gucci, Adidas Balenciaga, enfim, diversas collabs de peso. E esse ano a gente vai ver muito mais collabs acontecendo, principalmente na moda, no vestuário. A gente que gosta muito de tênis, que a gente vem do mercado sneakerhead, a gente já tá mais acostumado com as collabs, porque as marcas de tênis fazem collab o tempo inteiro. Já no mundo da moda, né, no vestuário a gente vê um pouco menos isso, mas esse ano a gente pode ter certeza que vai acontecer muito mais. E aí, para finalizar, não é exatamente uma tendência, mas eu acho que é uma aposta que eu tô fazendo. Eu acho que esse ano, assim como nos últimos anos, o mercado nacional de moda vai se estabelecer ainda mais como de fato marcas legais para se comprar. A gente já tem a Pace, a gente já tem a Piaget, a gente já tem a Sufi Gang, por exemplo, a Rai, que são talvez as maiores marcas aí do nosso mercado, né, de streetwear, mas a gente tem diversas outras marcas fazendo um trabalho incrível aqui no nosso país e muita marca legal, muita marca fazendo collab já, buscando tendências extremamente atuais e trazendo pra gente. Então, com certeza, esse ano vai ser um ano excelente para as marcas nacionais e vocês sabem, tem a Think Galerie, que tem a melhor curadoria de marcas nacionais, tem meu cupom de desconto lá, TB Borges 15, que te dá 15% de desconto, e lá você encontra diversas marcas nacionais, tanto de vestuário, acessórios, coisas para casa, velas, cadeiras, puffs, enfim, diversas coisas para casa. E pode ter certeza absoluta que esse ano muita gente vai mudar o seu conceito sobre marcas nacionais. Eu sei que tem muita gente que não gosta de usar marca nacional, prefere sempre comprar uma marca gringa, mas esse ano eu tenho certeza que muita gente vai mudar de opinião em relação a isso, porque vai ter muita marca nacional fazendo coisa boa e fazendo coisas melhores do que marca gringa. Eu tenho certeza absoluta nisso. Bom, esse foi o vídeo de tendências aí para 2023. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo, se você discorda, ou alguma outra tendência que você enxerga para esse ano. Deixa aí nos comentários também pra gente trocar essa ideia. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto. E é nóis.